que tudo é válido, especialmente quando se ama, como se o amor fosse uma poção mágica que a tudo soluciona, mesmo quando em circunstâncias que exigem energia, orientação, educação e não apenas o preguiçismo algo covarde da concordância. Não é humildade, como se vulgariza, silenciar ante o mal, concordar com todos os disparates em nome de um conjunto de ensinamentos honoráveis como o espiritismo, fazendo propaganda pessoal de virtude aparente à custa do sacrifício da mensagem edificante. Igualmente, não tem cabimento a transformação da mediunidade em instrumento para exibicionismo, mesmo que os fins sejam edificantes, vulgarizando ou submetendo a análises superficiais de personalidades descomprometidas com o progresso humano. De outra forma, o espiritismo não se pode transformar em palco de humorismo chulo e de divertimento vulgar, competindo com o existente no mundo, quando a sua finalidade é dignificar o ser humano e arrancá-lo da situação espiritual deplorável em que se encontra. Tratar-se de questões sérias e graves é compromisso de relevância, que não pode ser realizado sem siso nem dignidade. Utilizando-se de técnicas de comunicação jovial, nas quais são recomendados recursos de oportunos sorrisos, para manter a atenção e a concentração do público, não se permite a doutrina espírita chocarrice, tampouco a apresentação de humor com sentido duplo, levando as mentes menos criteriosas a conclusões nada compatíveis com o seu elevado elenco de pensamentos. O Espiritismo veio à Terra e nela se encontra para orientar, conduzir, dignificar e preparar o espírito para as experiências evolutivas de todo porte, para o desenvolvimento dos valores íntimos adormecidos, para o enfrentamento dos gravames do passado e o ressarcimento deles através do sofrimento, se for o caso, ou por meio das realizações edificantes do bem e da caridade. A vida futura tem lugar no Espiritismo como ponto básico de informação a todos os candidatos ao seu conhecimento, por significar que a transitoriedade material é de pequena monta, sendo merecedora de maior investimento a vida legítima, aquela de natureza causal. O Espiritismo liberta do jogo enganoso das sensações, das ambições, das lutas pelo poder, vitalizando indivíduos que se fazem fortes pela renúncia, pela abnegação, pelo serviço de amor, pelo conhecimento profundo de si mesmo e da vida. Encanado ou desencanado, o espírito é o aprendiz/dei e divina sabedoria, em atividade contínua pelo seu crescimento e iluminação inadiável. Divulgar essa doutrina grandiosa por todos os meios ao alcance e vivê-la com respeito e elevação, é o dever que todos nos devemos impor, quando convidados ao seu apostolado. 24. Frustrações angustiantes. Logo depois da retumbante vitória do imperador Constantino contra Magêncio, na batalha próxima à Ponte Milvia sobre o rio Tibre, em 312, o genial vencedor proclamou o Edito de Milão, no dia 13 de junho de 313, tornando o cristianismo tolerado em todo o império, como gratidão aos céus pela ajuda que recebera, levando-o ao triunfo contra o seu maior inimigo. Aceito pelas multidões sedentas de inovações, que abandonaram o politeísmo em relação aos deuses lares e aos do Olimpo, trocando-os por Jesus e sua doutrina, espalhou-se a mensagem com arroubos e festas. Rapidamente os evangelizadores multiplicaram-se, a difusão da nova religião ergueu santuários faustosos, em toda parte, alguns deles, antes povoados pelos deuses ora em decadência, substituídos pelo incomparável Mestre, Maria Santíssima, os apóstolos e os mártires. À medida, porém, que o tempo transcorreu na sua marcha inexorável, havendo desaparecido as perseguições que vitalizavam a fé nobre e pura, começaram a surgir as rusgas e disputas por privilégios sociais e governamentais, surgindo os cultos externos extravagantes e as festas ruidosas com insensatas, semelhantes às pagas que ressurgiam, e o entusiasmo pelo amor e a caridade passou a ceder lugar à vulgaridade, quase à indiferença.
A pompa e o poder temporal tomaram o lugar da simplicidade e da abnegação, dando lugar ao orgulho e à prepotência que, mais tarde, se transformariam em adaga perversa a serviço do crime e de hediondez, ceifando vidas ou mutilando as esperanças. Nessa ocasião, medraram os pródromos do que seria mais tarde o monacato com todos os seus tormentos, inspirado nos ascetas egípcios que buscavam as furnas no refúgio das montanhas ou silêncio absoluto no deserto, a fim de preservarem a vida austera e a meditação. Embora a nobreza da iniciativa, tornava-se uma afronta à pureza da mensagem cristã e aos exemplos de dinamismo de Jesus e dos seus discípulos, que jamais cultivaram a ociosidade a pretexto de busca de elevação, assim negando o mundo para o qual se encontravam em serviço de iluminação. A nova onda sensibilizou muitos espíritos ingênuos que desejavam ser fiéis à doutrina, renunciando ao mundo, que consideravam perturbador e às suas insinuações que tinham em conta de tentações da carne, estimulando as fugas das ambições tormentosas, das paixões selvajadas. Multiplicaram-se os lugares para distância aos enfrentamentos humanos, onde são propostas as batalhas pelo autoaprimoramento e pela iluminação interior. O século, representando as necessidades das massas infelizes, oprimidas e necessitadas, deveria servir de oficina enriquecedora de experiências para a aquisição das virtudes essenciais, ao invés de perigoso campo minado pelo tentador e seus asseclas. Como era inevitável, a existência contemplativa e ociosa, por mais que se apresentasse de início atraente e bela, terminava por produzir o estado de aquedia ou assídia, ou marasmo, ou inutilidade, com a descoberta da perda de sentido psicológico, de objetivo, gerando sofrimentos insuportáveis. Qual ocorre com todas as vidas que passam por crises existenciais em determinados períodos, quando o indivíduo faz uma avaliação do que realizou e nada encontra de positivo, sente-se incompleto, insatisfeito, por considerar que foram quase inúteis os seus dias. A aquedia passou a significar esse estado melancólico, depressivo, que se fixava em forma de evasão da realidade e reação a ela com o decorrente sentimento de animosidade contra os demais membros da comunidade no monacato onde buscava refúgio. O ser humano existe para fomentar e acompanhar o desenvolvimento intelecto-moral, a conquista do infinito jamais para a paralisia. O corpo é concedido ao espírito para a ação, a multiplicação e preservação das suas forças e possibilidades, nunca, porém, para a inutilidade. A mente não pode parar de pensar, de enfrentar a multiplicidade de ideias que seleciona e desenvolve como expressão da inteligência. A monotonia mântrica e a das jaculatórias normalmente produzem um estado orgânico e psicológico de apatia, de distanciamento da ação, empurrando o ser para a incompletude. Esse fenômeno passou a ser denominado como o demônio do meio-dia, pela forma como se apossa do indivíduo, e, naquela ocasião, dos religiosos, especialmente. A ignorância medieval aliada à astúcia de alguns teólogos inescrupulosos, que adulteraram as lições de Jesus adaptando-as aos seus interesses inconfessáveis, como reação decretou que se tratava essa assídia, de verdadeiro pecado mortal, por ser de inspiração demoníaca, objetivando arrancar as almas que aspiravam ao céu pela negação do mundo para os abismos infernais. Por efeito danoso, a deserção dos claustros, a loucura e o suicídio infelicitaram aqueles espíritos enganados, que se permitiram a estranha conduta distante dos desafios propostos por Jesus que os viveu e venceu com estoicismo e valor. O mundo, em si mesmo, não é mau nem é bom, senão conforme aqueles que o habitam e que dele fazem o que lhes é próprio. A doutrina do Rabi Galileu é uma proposta renovadora de valores firmada numa filosofia existencial de amor e de perdão, de caridade e de misericórdia, por cuja conduta alteram-se as sombrias paisagens morais ensejando harmonia e plenitude. Sem dúvida, naquelas mentes vazias, os demônios das paixões mal administradas,
das necessidades biológicas a forças submetidas, dos conflitos psicológicos mal disfarçados, constituíam um séquito semelhante à legião, a horda que atormentava o obsesso gadateno. Diferindo daqueles seres espirituais que afligiam o infeliz, esses demônios da assídia, eram internos, viviam almisiados no âmago dos seres que preferiam ignorá-los, tornando-os mais combativos e, portanto, permitindo-lhes as vitórias sobre os esforços despendidos. A função da reencarnação é a de propiciar ao espírito depurar-se das mazelas que o impedem de avançar no rumo da grande luz, de trabalhar-se, lapidando as arestas morais que permanecem desde o passado no seu processo de evolução. Serve-se a Deus, ajudando-se o ser humano a ser feliz e ajudando-se a si mesmo a encontrar a harmonia entre o ser que se apresenta e aquele que se é, o de natureza interior. Jesus é sempre o exemplo em todos os seus passos, jamais se permitindo a inutilidade, a fuga da realidade e da responsabilidade. Quando buscou o deserto, antes do ministério, para orar e jejuar, fê-lo por um breve período preparatório para a incomparável saga da sua entrega de amor a todas as criaturas. Não há, portanto, como conciliar a ação do Evangelho libertador com a inútil existência monacal ou a fuga para regiões distantes da comunhão com os demais seres humanos. Essa tarefa grandiosa, elucida e desenvolve o Espiritismo, conclamando o ser humano à auto-iluminação e à libertação da ignorância generalizada, mediante o trabalho eficaz, o conhecimento que decifra os enigmas existenciais e a caridade que dignifica e proporciona a paz entre todos. 25. 9 de outubro de 1861. O outono chegara com ventos frios do que sopravam em várias direções. A imensa esplanada da cidadela de Barcelona destacava-se no casario catalão com a sua imensa fortaleza, no elegante bairro de La Ribera, em forma pentagonal, rodeada de fossos com pontes levadiças e a área destinada à execução dos criminosos condenados à vergonhosa pena capital. A soberba religiosa desfilava em ridícula procissão que fora autorizada pelo bispo Dom Palau Y Termes, para pública e medieval condenação ao espiritismo, através do ridículo auto de fé. Eram 10:30 da manhã, quando um padre com as vestes sacerdotais, trazendo a cruz numa das mãos e a tocha na outra, aproximou-a dos 300 livros e opúsculos que falavam sobre a doutrina espírita, que se encontravam empilhados, para que ardessem, ante a impossibilidade de queimar-se os seus autores. A sinistra procissão, além do sacerdote, compunha-se de um notário que se encarregava de redigir a ata do auto de fé, um escrevente, auxiliar do notário, um empregado superior da administração da alfândega, 3 moços, serventes, da alfândega, encarregados de manter o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. A multidão estupefata acompanhou a ação macabra da Inquisição decadente e, quando se afastou o cortejo fúnebre encarregado da execução, as pessoas atiraram-se sobre as últimas chamas, em tentativa de resgatar alguns pedaços do papel, de modo a tomarem conhecimento do seu conteúdo. Um aquarelista hábil imortalizou a cena imoral numa tela que enviou ao insigne codificador do Espiritismo, acompanhada por algumas 15 páginas não queimadas, que o mestre Lyonès guardou com infinito carinho. Aqueles livros haviam sido solicitados por Maurice Lachatre, o nobre escritor e editor francês, que se encontrava exilado naquela cidade, em face de uma condenação imposta pela intolerância do imperador Napoleão III, em decorrência da publicação do seu Dicionário Universal Ilustrado. Grande admirador de Allan Kardec, mandara pedir as obras espíritas do mestre, bem como de outros autores, a fim de divulgá-las na Catalunha, região nobre e culta da Espanha, ainda mergulhada nas trevas da dominação religiosa. Ao chegarem à alfândega foram inspecionadas, sendo cobradas as taxas legais ao seu destinatário. Quando se esperava que fossem liberadas,
aguardando-se o consentimento do bispo de Barcelona Dom Antônio Palau y Termes, que se encontrava fora da cidade, ocorreu o inesperado. Ao ser-lhe apresentados alguns exemplares, de imediato, sem uma leitura sensata e honesta, o soberbo príncipe da Igreja Católica logo declarou que eram imorais e contrárias à fé católica, condenando-as às labaredas. Inutilmente o destinatário procurou os meios legais para impedir o crime, não conseguindo êxito. Por sua vez, Allan Kardec constatou que o ato inglório levantava grave questão de direito internacional, considerando que tudo fora realizado dentro das exigências legais, sendo, porém, aconselhado pelos espíritos a que nada fizesse, porquanto o ato ignominioso iria realizar uma propaganda favorável ao espiritismo como não se conseguiria de outra forma. Aquele seria um dos últimos autos de fé na Espanha, que despertava lentamente para a liberdade de pensamento e de ação, seguindo a um anterior na cidade de La Coruña, onde foram queimadas numerosas obras outras, causando revolta nas pessoas sensatas. Barcelona era, então, a capital da Catalunha, culta e liberal, onde as ideias que se renovavam e o progresso desenvolvia-se em clima de entusiasmo, causando surpresa à decisão infeliz do intolerante religioso. Realmente, o ato hediondo resultaria em grande propaganda para o espiritismo, porque os jornais de Barcelona, Madrid e Paris, não apenas comentaram a ocorrência infame, mas também apresentaram considerações, demonstrando que já não mais se viviam os dias terríveis da Idade Média e da dominação clerical. O futuro demonstraria que, na mesma Barcelona, o espiritismo floresceria de maneira incomum, graças aos missionários espirituais que ali se encontravam na indumentária e canal de José Maria Fernández Colavida, mais tarde denominado Kardec espanhol, que traduziu, posteriormente, as obras da codificação ao castelhano, Amália Domingo Soler, Manuel González Soriano, José Amigo Y Pellicer, Antônio Torres Solano Y Casas, Miguel Vives e outros investigadores e médiuns admiráveis que desenvolveram a mensagem, ampliando-a por toda a Espanha. Como são inexoráveis as divinas leis, menos de um ano após o hediondo crime, desencarnou Dom Palau, que logo depois se comunicou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aquecendo em responder às questões que se lhe desejassem formular, concluindo, emocionado, por dizer: orai por mim, orai, porque é agradável a Deus a oração que a ele dirige o perseguido ao bem do perseguidor. O que foi bispo e que agora mais não é do que um penitente. A triste cidadela, onde tantos crimes ocorreram, especialmente os do que se davam na terrível Torre de Santa Clara, onde eram assassinados vilmente os condenados, graças aos anseios de liberdade dos catalães, asfixiados ou massacrados por Filipe V, que também não pôde fugir à morte, teve os seus dias contados, quando o povo solicitou ao governo, em 1869, que fosse destruída e transformada em jardins, lugares aprazíveis, um imenso parque, hoje glorioso, que em nada faz recordar os dias tormentosos que ficaram no passado. A intolerância de qualquer natureza é sempre manifestação de primitivismo e atraso moral das criaturas humanas. O Espiritismo, apesar de todos os desafios e dificuldades, vem desempenhando seu grandioso papel na construção da sociedade feliz e nobre do futuro, fincando as bases da era do amor nos corações e nas mentes, avançando com a ciência e a tecnologia nos rumos do futuro ditoso para a humanidade. Jamais se calarão os espíritos, conforme aconteceu nas páginas tristes e dolorosas da história, quando foram assassinados os médiuns que lhes ofereciam a instrumentalidade para a mensagem de amor imortal. Ninguém pode deter a marcha do progresso que é infinito. Calam-se pessoas, mas nunca se matam ideias, que somente podem ser combatidas com outras mais profundas e melhores, jamais com o preconceito, a perseguição, impondo silêncio pela morte dos idealistas.
Transcorridos 147 anos do dia inolvidável, o Espiritismo triunfa sobre o mal e conduz milhões de vidas no rumo da verdade. 09 de outubro de 1861. Auto de fé em Barcelona. Nunca mais ocorrerá. Que os espíritas compreendam que o perigo já não vem de fora, que as perseguições e crimes não ocorrerão como naqueles dias, mas que estejam vigilantes nas suas fileiras, a fim de que o escaurache não medre junto à erva boa, a fim de que, ao ser arrancado, não venha danificar a sementeira de luz. Os testemunhos atuais são diferentes, não mais decorrentes de perseguições externas, embora ainda remaneçam em muitos segmentos religiosos e científicos intolerância e a presunção, mas nas atividades do movimento, no imo dos corações, em amor e fidelidade a Jesus e a Kardec, o seu embaixador irretocável. Retornamos ao tema já abordado em páginas anteriores, considerando a sua magnitude e permanente atualidade. Nota do autor espiritual. 26. Inversão de valores. Durante o solstício de inverno na Roma Paga, período que abrange os dias 17 a 23 de dezembro, celebravam-se as Saturnais, também denominadas como festas dos escravos, em razão de ser-lhes concedidas oportunidades de prazeres, aumento da cota de alimentos, diminuição dos trabalhos a que se encontravam submetidos, especialmente nos campos. Homenageando-se o deus Saturno, os participantes entregavam-se aos mais diversos abusos, especialmente na área da sensualidade, da falta de compromissos morais, assemelhando-se às bacanais. Quando o cristianismo primitivo passou a dominar as mentes e os corações do império, aqueles afeiçoados a Jesus, desejando apagar a nódoa moral que vinha do paganismo e permanecia atormentando a cultura vigente, transferiram a data do seu nascimento para aquele período aproximadamente, destacando-se o dia 25 de dezembro para celebrações festivas. Havendo nascido o Mestre de Nazaré entre 6 e 8 de abril, segundo os mais precisos cálculos dos estudiosos do cristianismo contemporâneo, o alto significado da ocorrência, pensavam então, teria força suficiente para apagar as lembranças dos abusos praticados até aquela ocasião. O ser humano, nada obstante, mais facilmente vinculado às paixões primitivas, lentamente foi transformando a data evocativa da estrebaria de palha que se transformou numa constelação de estrelas, a fim de dar expansão aos sentimentos desequilibrados, assim atendendo às necessidades das fugas psicológicas, em culto externo de fantasia e de prazer. Posteriormente, São Francisco de Assis, símile de Jesus pelo seu inefável amor e entrega total da vida, desejou recompor a ocorrência natalina, e realizou seu primeiro presépio, a fim de que o mundanismo não destruísse a simpleza da ocorrência, apresentando o evento sublime na forma ingênua das suas emoções. Durante alguns séculos preservou-se a evocação do berço dentro das modestas concepções do cantor de Deus. À medida que a cultura espraiou-se e as modernas técnicas de comunicação ampliaram os horizontes das informações, as doutrinas de mercado, assinaladas pelas ambições de compras e vendas, de extravagâncias e de presentes, de sedução pelo exterior em detrimento do significado interno dos valores, propuseram novos paradigmas para as comemorações do Natal. Na atualidade aturdida dos sentimentos, a figura de Jesus lentamente desaparece da paisagem do seu nascimento, substituída pelo simpático e gorducho velhinho nórdico europeu, Papai Noel, e o seu trenó entulhando de brinquedos para as crianças e os adultos do que se entregam totalmente à alucinação festiva, distante da mensagem real do nascimento. Atualizando-se no Ocidente e, praticamente no mundo todo, as doces lendas sobre São Nicolau, eis que também a árvore colorida vem substituindo o presépio humilde nascido na Umbria, e outro tipo de Saturnália toma conta da sociedade, agora denominada cristã. Matanças de animais, excesso de bebidas alcoólicas, festas exageradas, extravagâncias de todo porte,
troca de presentes, abuso de promessas e ânsias de prazeres tomam lugar nas evocações anuais, com um quase total esquecimento do aniversariante. A preocupação com a aparência, os jogos dominantes dos relacionamentos sociais e o exibicionismo em torno dos valores externos aturdem os indivíduos que se atiram à luxúria e ao desperdício, tendo como pretexto Jesus de maneira idêntica ao culto oferecido a Saturno. Propositalmente, os adversários da ética moral proposta pelo Mestre procuram apagar a sua lembrança nas mentes e nos corações, em tentativas covardes e contínuas de transformá-lo em mais um mito que se perde na escura noite do inconsciente coletivo da humanidade. Distraídos em torno da ocorrência perversa, pastores e guias do rebanho confundido deixam-se também arrastar pela corrente da banalidade, engrossando as fileiras dos celebradores do prazer e da anarquia. E certo que Jesus não necessita que se lhe celebrem as datas de nascimento nem de morte, mas deseja que se vivam as lições de que se fez o mensageiro por excelência, propondo novos conceitos e comportamentos em torno da felicidade e da responsabilidade existencial, tendo em vista a imortalidade na qual todos nos encontramos mergulhados. Nada obstante, é de causar preocupação o desvio, a inversão de valores que se observam nas evocações festivas e na conduta dos celebradores, muito mais preocupados com o gozo e com o despautério do que com os conteúdos memoráveis dos ensinamentos por ele preconizados e vividos. Por compreender as fraquezas morais do ser humano, Jesus entendia, desde então, tais ocorrências que hoje acontecem, as adulterações que se produziram nos seus ensinamentos, e diante da indiferença que tomaria conta daqueles que o deveriam testemunhar, foi peremptório ao afirmar, quando eles, os seus discípulos, se calarem as pedras falarão. Concretizou-se o seu enunciado profético, porque, nestes dias tumultuosos, nos quais não se dispõe de tempo, senão para alguns deveres de trabalho que proporcione compensações imediatas, o silêncio das sepulturas quebrou-se e as vozes da imortalidade em grande concerto vêm proclamar e restaurar a mensagem de vida imperecível, despertando os adormecidos para a lucidez e atualização da conduta nos padrões elevados do bem. Não mais os intérpretes que adaptam os ensinamentos às suas próprias necessidades, distantes do compromisso com a verdade, que se deixam dominar por excessos de zelos desnecessários, transferindo seus conflitos para os comportamentos que os demais devem vivenciar, que se refugiam nos arraiais da fé, não por sentimentos elevados, mas procurando ocultar os dramas íntimos nos quais estertoram. As vozes dos céus, destituídas dos ornamentos materiais e das falsas necessidades do convívio social, instauram a nova era, trabalhando pelo ressurgimento das lições inconfundíveis do amor, conforme ele as enunciou e viveu até o holocausto final. O seu Natal é um momento de reflexão, convidando as criaturas humanas a considerar a sua renúncia, deixando, por momentos, o solo do Altíssimo para percorrer os caminhos ásperos da sociedade daquele tempo, amando infatigavelmente e ensinando com paciência incomum, de modo a instalar na rocha dos corações os alicerces do reino de Deus que nunca serão demolidos. Assim sendo, embora a inversão de valores em torno de Jesus e de sua doutrina em que se observam nas leiras do cristianismo, nas suas mais variadas denominações, nenhuma força provinda da insensatez conseguirá diminuir a intensidade de que se revestem, por serem os caminhos únicos e de segurança para que a criatura, individualmente, e a sociedade em conjunto alcancem a plenitude a que aspiram mesmo sem o saber. 27. Crises perturbadoras. Do ponto de vista econômico, crise, do grego crisis, representa um ponto de transição entre um período de prosperidade e outro de depressão, conforme o dicionário Aurélio. A sociedade contemporânea atravessa neste momento uma grande crise econômica, responsável por graves consequências sociais e comportamentais, quando os governos das nações, alguns deles, excessivamente otimistas, investiram no futuro sem cuidar do presente,
favorecendo o abuso de gastos pelas pessoas desprevenidas, na expectativa de ganhos absurdos, que trabalharam para a queda dos valores nas bolsas e nas instituições bancárias. As soluções apresentadas até o momento, todas paliativas, ainda não conseguiram afastar o fantasma da depressão e do colapso generalizado, que se tornam realidade a cada dia, em face das instituições que vêm falindo com terrível efeito dominó. Os países ricos e poderosos, que se reuniam em Davos, na Suíça, para estabelecer programas de diretrizes financeiras para o controle da economia mundial, em supremacia, encontram-se esfacelados vítimas de uma nova quebra, qual sucedeu nos Estados Unidos da América do Norte, no ano de 1929. Os terríveis danos que se prolongaram por mais de uma década, a partir daquela data, foram responsáveis pelo desemprego, pelo aumento da criminalidade, pelos suicídios e transtornos emocionais de milhões de indivíduos. Muito parecidos são estes problemáticos dias de ascensão e queda nas bolsas internacionais, exigindo medidas de emergência dos governos, especialmente no que diz respeito à redução de gastos, ao enxugamento das máquinas administrativas, aos milhões de pessoas úteis e operosas desempregadas, que se deparam em surpreendente situação, marchando a passo rápido para o desespero. Trata-se, indubitavelmente, de um grande descompasso econômico, entretanto, convenhamos, de natureza moral, que é a causa central de todos esses fenômenos perturbadores do que agitam os mercados e levam ao absurdo da exploração dos seus recursos. Compreendessem, as criaturas humanas, especialmente as portadoras de grandes fortunas, qual a missão do homem inteligente no mundo, e essas ocorrências lamentáveis não aconteceriam, em razão de entenderem a transitoriedade da vida física e o significado do que é a real propriedade dos recursos econômicos, das moedas, dos títulos de que são usuários, jamais detentores, porque, de um para outro momento mudam de mãos, diluem-se e defraudam os seus equivocados possuidores. Tal crise atual, no entanto, não é exclusiva da área financeira. Vemo-la em todos os setores da Terra, desde os infelizes comportamentos da destruição das florestas, os nobres pulmões do planeta, do desaparecimento de espécimes vegetais e animais, do progressivo aquecimento do orbe, expressando-se também nos disparates de conduta, no desrespeito às leis constituídas, nos compromissos éticos, assim como nos de natureza cultural, social e espiritual. A perda do respeito pela vida constitui um dos mais graves comportamentos da atualidade materialista da sociedade que, não obstante, vincula-se convenientemente a diversas denominações religiosas, seja no Oriente como no Ocidente. Os cultos externos de todas essas doutrinas apresentam-se pomposos, exibindo o poder dos seus líderes, estimulando milhões de adeptos a visitar os lugares santos, a fim de conseguir a salvação espiritual, embora nutram-se de ódio e de terrorismo, ameaçando as populações civis, vitimadas por atos portadores de crueldade inimaginável. Sucedem-se as revoluções idealistas e oportunistas, as guerras prosseguem ceifando vidas, a violência urbana cresce assustadoramente, e as multidões, que caminham a esmo, sem diretriz, enlouquecem lentamente ou são tomadas de surtos que poderiam ser evitados, caso vigessem a justiça social, o respeito pelos direitos humanos, a compaixão. Onde se encontram as diretrizes ministradas por todos os criadores de doutrinas religiosas, cujos fundamentos são a crença em Deus, o amor ao próximo, não somente da sua grei, a solidariedade, a construção do bem. De referência ao cristianismo, não tem sido diferente a conduta dos que afirmam vincular seu pensamento de Jesus, pertencentes às religiões majoritárias, porquanto seu comportamento é idêntico ao dos outros credos, predomínio do egoísmo, disputas vãs, combates inglórios em busca da projeção da imagem, lutas intestinas no lar, no local de trabalho, nas ruas.
tudo resultando em conflitos emocionais e avassaladores, que transformam o planeta em um grande hospital, quando poderia prosseguir na sua condição de escola de bênçãos. Compreende-se, porém, esse fenômeno, tendo-se em vista a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que se vem operando, conforme anunciado desde os dias em que Jesus esteve na terra pregando e vivendo as boas novas. Este período, no entanto, de seleção natural entre as ovelhas e os bodes, o que equivale dizer, da eleição dos bons pelos seus próprios atos em relação àqueles que preferem as condutas extravagantes e doentias, oportuniza a manifestação e retorno à vivência dos valores dignificantes e dos comportamentos saudáveis que ficaram no passado. Aos espiritistas, porém, na sua condição de cristãos novos, cabe a inabordável tarefa de restaurar o pensamento de Jesus, relacionando-o com as conquistas valiosas do conhecimento científico e tecnológico do momento, de forma que seja elaborada uma ética moral perfeitamente compatível com as leis de amor, que são de sabor eterno. Apesar de todos os espíritas estarem conscientes das responsabilidades que lhes dizem respeito, não poucos tombam nas armadilhas bem elaboradas pelo egoísmo e pela crueldade, dando lugar a conflitos nos grupos, às disputas infantis pelos cargos com total olvido pelos encargos relevantes, trabalhados em acusações recíprocas, sem o menor respeito pela intimidade do seu próximo. Assemelhando-se aos adeptos de outras doutrinas, que têm como superadas e incapazes de iluminar as consciências, não têm sabido enfrentar os desafios evolutivos, as dificuldades no crescimento intelecto-moral, os problemas nos relacionamentos humanos, ensinando como bem conduzir-se, ao tempo que se permitem demonstrar que as suas informações não passam de teorias muito boas para os outros e insuficientes para os tornar fiéis a si mesmos e aos compromissos abraçados. Olvidam-se que, em tais cometimentos, os espíritos infelizes que se comprazem em perturbar e estimular os ódios e as dissensões, deles se utilizam para darem curso aos seus objetivos nefastos, desejando retardar a marcha do progresso. Ninguém, força alguma, porém, pode impedir o desenvolvimento moral e intelectual da sociedade, porque esta é a fatalidade da evolução estabelecida pelo Senhor da vida. Conscientize-se o adepto do espiritismo da sua tarefa no conjunto e viva de acordo com os paradigmas doutrinários, superando-se, a cada dia, trabalhando pela iluminação interior, produzindo para o bem de todos, crescendo moralmente conforme as propostas da doutrina, deixando as heranças torpes no passado, como estruturas que facultaram o aprendizado que ora se transforma em compreensão da vida e contribuição para os relevantes significados existenciais. Dias graves estes que se vivem no planeta formoso, que se podem transformar em dores superlativas ou em bênçãos iluminativas e libertadoras. Cada qual, por intermédio da sua eleição de conduta, estabelecerá quais os caminhos a percorrer, evitando as crises ou demorando-se nelas até o momento da libertação real. 28. Decadência da ética. Analisando-se a situação socioespiritual do planeta na atualidade, não há como negar-se a presença da destrutiva onda de pessimismo e utilitarismo que domina as criaturas humanas em toda parte. Apoiados no niilismo, embora os comportamentos rotulados de religiosos de alguns dos seus segmentos sociais, o cinismo das pessoas e a decadência da ética dão-nos a dimensão do desespero que avassala as mentes e os corações atormentados. Em consequência, a violência e o despautério, a drogadição e o erotismo substituem as aspirações de enobrecimento dos seres, como mecanismos escapistas para preencher o vazio existencial e o desencanto que se apossaram do século XX e que se desenhava com perspectivas iluministas, libertadoras, ricas de anseios de felicidade e de beleza. A amargura toma conta dos indivíduos que se sentem coisificados, enquanto a revolta arma as multidões desvairadas que se levantam contra os abusos do poder, as injustiças sociais,
Os desregramentos dos dominadores, a desonestidade dos legisladores que perderam o respeito moral, a liberdade e o direito de viver com o mínimo de honorabilidade que seja. Pode-se afirmar que a aparente calma que ainda paira sobre algumas nações não esconde os paióis de explosivos prestes a deflagrar o estouro prenunciador das tragédias que produz. Não se trata, porém, de uma ocorrência inesperada, quando se observam as suas raízes plantadas no fim do século XVIII, por ocasião da Revolução Francesa, quando a tirania substituiu os ideais dos filósofos da liberdade, instaurando os dias do terror. Em desesperada tentativa de manter a ordem na França, Robespierre, chamado o Incorruptível, que lutara pelos ideais da fraternidade, da liberdade e da igualdade, não teve forças morais para resistir às pressões do desespero das massas e de outros pensadores, mantendo a guilhotina funcionar sem trégua, a ponto de tornar-se ultrajante ditador e sanguinário. Vítima de um golpe dos seus adversários da Convenção, foi preso e também guilhotinado. Nesse período difícil a morte de Deus foi anunciada, e a revolta retirou os vestígios da sua presença no país, inclusive mudando os nomes de ruas, boulevards e praças que os tivessem de santos ou denominações religiosas, assim como os objetos de culto das igrejas, tentando apagar a lembrança da fé e da crença espiritual no território francês. Logo depois, com o retorno de Deus através da Concordata de 1802, firmada por Napoleão Bonaparte com o Vaticano, permaneceram os ódios e resquícios do período de revolta e de perseguições inclementes, dando lugar a um amortecimento ético dos sentimentos. O iluminismo em declínio favoreceu o positivismo em ascensão, enquanto as ideias pessimistas e destrutivas de Arthur Schopenhauer espalhavam-se por toda parte, proclamando a desnecessidade de Deus e de qualquer formulação religiosa no comportamento humano. À medida que o materialismo tomava conta da cultura, a amargura doentia de Friedrich Nietzsche passou a comandar as mentes e os corações desesperados, amparados no cepticismo científico das academias que asseverava ser a alma uma sudorese cerebral que o desaparecia com a morte do encéfalo. Nessa paisagem de morbidez e desencanto, o ateísmo tornou-se a diretriz comportamental dos indivíduos, que logo depois se tiraram à guerra perversa de 1869 e 1870, que ressurgiu entre 1914 e 1918 e retornou calamitosa entre 1939 e 1945, com as mais inacreditáveis cargas de ódio e destruição de que a história tem notícia. Muito contribuíram para essa tragédia as ideias do super-homem do referido Nietzsche e o pensamento de Heidegger, que muito influenciou o surgimento do nazismo, partido ao qual ele se filiou por algum tempo, embora rompendo depois, quando da perseguição aos professores judeus da Universidade de Freiburg, onde era reitor. A ética do mais forte substituiu a dos direitos humanos e da dignidade, em face da aristocracia do poder totalitário e insano de alguns governantes. Heidegger influenciou filosoficamente Jean-Paul Sartre com o seu pensamento sobre o ser, servindo de inspiração para o existencialismo e total desinteresse pelos valores ético-morais que conduziram a civilização ao longo dos séculos. Viver agora e fruir ao máximo, não poucas vezes sem qualquer respeito pelos direitos dos outros, cultivar o prazer até exaustão, passaram a ser os comportamentos aceitos e divulgados como recurso valioso para a preservação da vida e das experiências de alegria e de bem-estar. Lamentavelmente as religiões ortodoxas, incapazes de oferecer resistência filosófica e ética aos absurdos da nova ordem, por se manterem fiéis aos programas medievais totalmente ultrapassados, foram desprezadas e consideradas responsáveis pela miserabilidade do ser humano, pelos seus desaires, pelas suas amarguras. Carregado pelas heranças teológicas do pecado e da culpa, o ser humano rompeu com as tradições enganosas e preferiu arrostar as consequências da sua liberdade, derrapando na libertinagem. Sucede que,
Toda vez quando se arrebentam as algemas da escravidão de qualquer tipo, a ânsia de liberdade é tão grande que, por desconhecimento dos seus limites, aquele que expira ela tomba nos resvaladouros da irresponsabilidade, da agressividade aos direitos alheios, do abuso desrespeitoso. Assim ocorrendo, desaparece a ética da conduta para apresentar-se o direito de exceção, colocando-se o indivíduo acima da lei, da ordem e de qualquer restrição. Os avanços da ciência demitizando algumas das informações e dogmas religiosos, os milagres de Jesus que passaram a ser observados do ponto de vista das doutrinas psicológicas e parapsicológicas, reduziram a cultura ao materialismo, desde 1857 quando Charles Darwin, através do evolucionismo, aplicou o golpe de misericórdia no mitológico criacionismo bíblico, servindo de suporte para a vitalização do ateísmo. A contribuição da tecnologia alargando e aproximando os espaços e as distâncias, facultando a demonstração dos postulados científicos através das experiências dos fatos foi fundamental para a indiferença humana pelos códigos de dignidade e de valorização da própria vida. O século XX, portanto, herdeiro da revolução filosófico-científica do passado, rapidamente aceitou o novo comportamento que se consolidou durante a Revolução Hipeísta dos anos 60, quando se deram as grandes mudanças de conduta e as tradições nobres como a família, o casamento, a dignidade, a ordem passaram a ser instituições ultrapassadas. E rompendo em avalanche avassaladora, tomou conta da juventude que se sentia castrada pela intolerância e pelo poder dominador, passando a constituir um novo mundo, um modo diferente de vida. O aborto, a eutanásia, o suicídio, a agressividade passaram a ser éticos na linguagem nova, que iria culminar nos homens e mulheres bombas, nos atentados terroristas, no crime organizado, na violência urbana, no alcoolismo exacerbado, no tabagismo, na drogadição e no sexo destituído de qualquer sentido moral e afetivo. Dando-se largas aos instintos primários, o nadaísmo estimulando o erotismo, coisificou os seres humanos que passaram a vender-se no mercado da luxúria sem qualquer pudor, sob o disfarce de experiências artísticas, desde que economicamente rentáveis. Nesse comércio hediondo em que pouquíssimos logram alcançar os patamares elevados, multidões de jovens inexperientes são devoradas pelas manas que o administram, passando os tratores da indiferença sobre os corpos e as almas mutilados daqueles que ficaram vencidos durante as tentativas iniciais. Inevitavelmente, houve uma total decadência ética da cultura e da civilização, que passaram a adorar os novos deuses do prazer e do engodo, da utopia e da mentira, embora vivendo-se o vazio existencial que leva à depressão e ao suicídio. Nada obstante, nesse ínterim, surgiu o Espiritismo em 1857, revitalizando a ética moral baseada nas lições insuperáveis de Jesus, que foram corrompidas pelas ambições e conchavos humanos através dos séculos, desde o dia em que se uniram ao Império Romano, passando de perseguidas a perseguidoras. Com a revelação dos imortais, a vida passou a ter sentido profundo e significado psicológico indiscutível, como decorrência da proposta filosófica erguida pelos pilotes dos fatos demonstrativos da imortalidade da alma, da vida futura, da justiça divina e da lei de causa e efeito, responsável por todos os fenômenos humanos. A partir de então, embora lentamente, vem restaurada a proposta do amor como a fonte inexaurível para a felicidade, em razão dos seus conteúdos otimistas e realistas, que dignificam a espécie humana, proporcionando-lhe os necessários estímulos para desenvolver-se e atingir as culminâncias da iluminação pessoal. A falência do novo comportamento nihilista encontra-se em toda parte, porque a sua doutrina enganou os seus adoradores, conduzindo-os às aflições superlativas e às angústias dantes jamais vivenciadas. Aturdidas, essas multidões decepcionadas e sem rumo, buscam, mesmo sem o saber,
retornar às origens do bem e da alegria, ao encontro da pureza de sentimentos e de convivência nobre, sentindo falta da fraternidade que deve sempre viger entre os seres humanos, sequiosa de paz e de esperança. Ninguém pode viver em equilíbrio sem a bênção confortadora da esperança que abre perspectivas formosas para o futuro. O Espiritismo, portanto, possuindo os paradigmas que foram deixados para trás pelo anarquismo e cepticismo, apresenta-os como propostas que levam à ética do dever e da harmonia, propiciando ventura. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados e as propostas ético-morais do Evangelho segundo o Espiritismo, que proporcionam a releitura das lições insuperáveis de Jesus, conforme as conhecemos em as narrativas dos evangelistas, são as novas diretrizes para a construção do ser humano feliz e da sociedade ditosa a que todos aspiram. Não há outra alternativa, exceto a coragem para superar a crise moral que domina praticamente toda a sociedade contemporânea, reflexionando e vivendo a vigorosa ética espírita, que resume as mais grandiosas formulações da ancestral diante das novas necessidades que tomam conta da sociedade. Revigorada, a ética lentamente ressurge e passará a comandar os destinos humanos na direção da paz e da alegria de viver mediante o correto culto dos deveres. 29. Ética da felicidade. No seu tratado de Ética Nicômeno, seu filho, Aristóteles afirma que o ser humano foi galardoado por 3 tipos de bênçãos da vida, as que vêm de fora, as do corpo e as da alma. 21 séculos quase depois das suas profundas reflexões que serviram de base para a construção da ética ocidental, Arthur Schopenhauer, analisando os valores da vida, mantém as 3 divisões, porém sob aspecto algo diversificado, como seja, a personalidade, a propriedade e a posição. Na sua análise, o ilustre filósofo alemão conceitua a personalidade como aquilo que o ser humano é, incluindo a saúde, a educação, o temperamento, as suas conquistas intelectuais, sociais, os tesouros de ordem moral de que se exorna, adquirindo a individualidade, aquilo que permanece, embora se alterem as circunstâncias existenciais. A personalidade desenvolve-se no ser humano cada vez mais graças aos recursos da vontade e da aplicação do esforço interior para qualificar-se, autor-realizando-se e fruindo bem-estar em razão das conquistas que incorpora a própria conduta. A propriedade constitui o fruto das aquisições externas que se consegue amealhar em decorrência das necessidades aparentes para o triunfo material. Nada obstante, o acúmulo de bens e de tesouros vários, embora proporcione conforto e destaque na comunidade, não consegue impedir o surgimento dos conflitos geradores do tédio e da dor, na sua opinião, grandes adversários da felicidade. O que se possui é externo e passa de mãos, transferindo-se de um para outro possuidor, normalmente deixando uma certa frustração naquele que detinha a posse. Isto porque, o que se possui não satisfaz plenamente, induzindo a ambições descabidas e tormentosas, em forma de sede insaciável de querer-se mais. Na atualidade, os jogos das bolsas de valores e os seus pregões, as variações do câmbio e as alterações do mercado, as disputas empresariais e oscilação dos preços das ações geram ansiedade e medo, normalmente afligindo os endinheirados e possuidores de grandes empreendimentos. Por um momento encontram-se no topo da fortuna, e, logo depois, trocam de lugar, em decorrência das mudanças impostas pelos interesses e pressões nacionais e internacionais. Sobre outro aspecto, a facilidade para desfrutarem o prazer até a exaustão e a luxúria até o entorpecimento das sensações abre espaços emocionais para o desinteresse pela vida que se transforma em vazio existencial. As incertezas a respeito da preservação dos recursos acumulados induzem a comportamentos alienantes, quais a desconfiança nos relacionamentos,
a dificuldade para as resoluções afetivas e a perda da identidade, passando a crer que as demais pessoas são incapazes de devotar-lhes amor. Pelo contrário, antes mantendo interesses subalternos voltados para as suas posses. Certamente, seguindo a linha de pensamento do filósofo de Dante, um mendigo saudável é muito mais feliz do que um monarca poderoso e enfermo. Espiritismo e vida. De alguma forma, esse jogo de interesses, para Schopenhauer, proporciona uma visão especial a respeito da vida que se transforma num teatro, no qual as criaturas se convertem em atores desempenhando papéis transitórios, todos, no entanto, iguais na sua essência. Esse comportamento induz a uma desvalorização do subjetivo em relação ao objetivo, no qual se colocam os interesses existenciais, sem que se dêem conta aqueles que assim procedem, da relatividade desses últimos, que se fixam na insegurança emocional dos seus proprietários que se lhes imantam, deixando de experienciar outros extraordinários significados que a vida oferece a todos quantos com eles se identificam. A posição diz respeito à maneira como cada pessoa se coloca em relação à consideração que espera receber dos outros, no grupo social onde se movimenta, sempre preocupado com a opinião externa em torno de si, defluente da honorabilidade como é tratado e da respeitabilidade que goza ou não a sua fama. Filha da insensatez presunçosa, a posição torna-se uma ambição desregrada para cultivar-se e preservar-se a imagem, a aparência exclusivamente. Atormentam-se essas criaturas que assim se comportam, sofrendo enquanto não alcançam os patamares das situações de relevo, e, mesmo quando os conseguem, ainda permanecem sob os martelos da angústia, chegando à promoção de escândalos de modo a serem motivo de comentários, permanecendo no topo das opiniões divergentes na mídia terrestre. Gostariam de estar sempre bem vistas, de receberem a bajulação dourada e mentirosa, de chamarem atenção, embora no íntimo reconheçam que todo esse teatro não passa de uma comédia ridícula e cansativa. São-lhes de alta magnitude essas situações que as evidenciam, destacando-as na comunidade humana, inflando-as de orgulho vazio, porque irresponsáveis pela exteriorização, lutando sempre para disfarçarem os conflitos nos quais se debatem. A honra, ou aquilo que consideram como tal, deve ser conquistada, impondo superioridade e proporcionando comportamentos, às vezes, esdrúxulos, pela preocupação incessante de parecerem ante a impossibilidade de serem realmente honoráveis. Esse tipo de valor, que deflui das conquistas ético-morais equivocadas, nessa luta vã que se procura aparentar felicidade sem a harmonia de ser ditoso, proporciona a postura mentirosa em decorrência da qual firmam-se conchavos indignos, elaboram-se leis inqualificáveis, negociam-se situações calamitosas, de maneira que fiquem escamoteados os crimes e os deslizes morais e comportamentais, enquanto a máscara da farsa mantém-se afivelada à face do indivíduo. A presunção também se destaca nessa circunstância, intoxicando seu portador com os vapores que levam às fantasias da superioridade que se atribuem, da existência excepcional que desfrutam, do status que fruem. Trata-se de glórias assentadas na neblina da ilusão que o sol da realidade dilui, deixando suas vítimas desnudas enfrentando a própria consciência. Felizmente, Schopenhauer destaca o primeiro requisito como fundamental para a construção da ética da felicidade, que seriam as aquisições internas da personalidade, as que dignificam e tranquilizam o indivíduo, proporcionando-lhe contínuo bem-estar. A visão espírita em torno da ética para a conquista da felicidade ilumina o conceito de Aristóteles, no que diz respeito às dádivas da alma, em razão da sua imortalidade, assim como completa a classificação de Schopenhauer ao acrescentar a reencarnação, em cujas vivências múltiplas são adquiridos os preciosos tesouros da sabedoria e da iluminação interior. Através dessas inúmeras experiências evolutivas o espírito desenvolve os atributos divinos que lhe são inerentes,
libertando-os das constrições impostas pelas fases primeiras por onde transitou e desvelando o sol da eterna primavera, a felicidade. Cada vez mais pujante. Na retaguarda ficam as conquistas de fora, propriedades por ultrapassadas, logo esquecidas as externas, do corpo.